com essa ligação maravilhosa com o Espírito, porque quem vai falar é o Senhor Jesus, quem vai falar é Deus. Não olhem para mim, eu sou tão pecador quanto qualquer um que está assistindo, como os irmãos que estão sentados aqui nos acompanhando. Por isso vocês devem procurar manter essa ligação, para que possam ouvir a verdadeira voz, a voz de Deus, porque Ele que vai falar. Quanto a mim, sou apenas um instrumento dEle, procuro me colocar nessa brecha, para que Ele possa me usar. E, obviamente, a gente se alegra em Deus querer nos usar, nós que somos tão pequenos, tão frágeis e tão fracos, necessitados deles. E antes da gente começar a nossa palavra, começar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para falar para vocês, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, Deus majestoso, maravilhoso, grandioso, Criador de todas as coisas, Tu que és soberano, Pai, Tu que és Deus de graça, Deus de amor e de bondade, derrama mais uma vez, Pai, do Teu infinito amor, da Tua infinita bondade. Abre a mente, a minha mente, a mente de cada irmão aqui, de cada pessoa que está nos acompanhando, para ouvir, entender e discernir aquilo que Tu queres dizer para a Tua igreja, Senhor, que Tu queres dizer para o Teu povo, Senhor. E usa-me, Senhor, como instrumento Teu, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, o Senhor começou a falar comigo, a dizer comigo, ainda lá na nossa convivência, no dia 3 de junho, né? Eu estava lá numa pequena reunião, no pequeno grupo com, acho que, o pastor William, o Ismael, o pastor Ricardo, a esposa dele. A gente estava conversando animadamente e o pastor falou lá de um youtuber, não me recordo muito, e ele dizia que nós temos que priorizar as coisas, devemos priorizar as nossas atividades, as nossas escolhas, para que as coisas comecem a dar certo para nós, né? E esse priorizar, na verdade, é a gente determinar, escolher aquilo que nós queremos, o caminho que nós vamos seguir, as coisas que nós vamos estudar, as coisas que nós vamos fazer. Porque se nós não priorizamos, se nós não escolhermos, a vida vai ficar igual aquela música, deixa a vida me levar? Não, irmão, não é assim não. Então, diante daquela conversa, daquela roda de bate-papo que a gente estava ali, eu cheguei em casa e aquela palavra tocou meu coração e comecei a pensar no que eu tinha que priorizar. Obviamente, conforme o mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa que eu tenho que priorizar na minha vida, e você na sua vida, é o relacionamento com o alto, é o relacionamento com Deus, é o estudo da palavra, né? Infelizmente, grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, deixa Deus de lado. Essa pandemia agora fez com que muitas pessoas se lembrassem dele, né? Mas às vezes tem até alguns que mesmo com pandemia não estão nem aí para ele, né? Então nós temos que priorizar o relacionamento com Deus. Obviamente também, em termos de prioridade, eu tenho que priorizar o meu trabalho. Cada um aqui, pai de família que está nos acompanhando também, irmão ou irmão, tem também um trabalho, tem uma atividade, para quê? Para se sustentar, para manter a sua casa, não é isso? Então esse trabalho também ele merece prioridade. A gente tem que cuidar desse trabalho, a gente tem que cuidar dessa atividade. É tempo, e é importante e é precioso. Mas não devemos, obviamente, também colocar o trabalho acima de Deus, né? Tem muito caso de irmãos, de irmãs, que começa a trabalhar, começa a dar bem no negócio, começa a crescer, daqui a pouco é o trabalho e Deus de lado. Aí a Deus tem que, às vezes, fazer passar uma provaçãozinha para se lembrar dele, né? E também, outra coisa que nós temos que priorizar é a família. É o bem mais precioso que nós temos, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Então só aí nós temos 3 coisas que nós precisamos priorizar. Amém? Priorizar essas coisas,
né? Os jovens também têm outras prioridades, né? Às vezes é o estudo. Você jovem, menino, menina, né? Tem que priorizar os estudos, não é o namoro não, viu? Namorar é bom, mas vai chegar a hora, é no momento certo. Muitos jovens perdem oportunidades, às vezes chegam a dificultar a vida futura, porque troca a igreja, troca Deus, troca a família, troca tudo, por causa de um relacionamento de namoro. Troca os estudos. Isso aí também tem que ser pensado, tem que se pensar na prioridade, né? Isso é importante. E aí Deus me deu uma palavra que os irmãos vão acompanhar em Mateus 11:12. E o tema dessa palavra é crescendo no relacionamento com Deus. Muito bonito esse último cântico aqui, esse último louvor que nós cantamos, né? Que vai dizer que a gente passa por tempestade, por muitas coisas, e a gente quer subir um monte. O povo lá de Israel, na época do monte, teve medo, né? E Moisés foi que disse: não, Moisés, sobe tu, que nós estamos com medo. Deus, nós não queremos enfrentar não, vai lá tu. Mas aqui no louvor que a gente cantou, eu vou subir o monte. Senhor, me tira o medo para que eu suba o monte. E o monte que nós vamos subir nessa noite é o monte do crescendo no relacionamento com Deus. Porque quando Moisés subiu o monte, foi para quê? Foi para conversar na intimidade com Deus. Olha como Deus trabalha. Eu não sabia que ia sair esse louvor, mas Deus sabia. Não foi nada combinado, mas Deus foi que preparou. Amém? Então Mateus 11:12 vai dizer assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Repitam comigo: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmão, você está se esforçando? Irmão, você está se esforçando? Você está se esforçando? Só um minuto. Glória a Deus no dia que a gente puder pegar essa bichinha aqui e colocar no lugar que ela merece. Por enquanto é no bolso. Amém. Então vou repetir aqui a leitura. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Algumas versões dizem à força. Eu gosto dessa daqui, que é por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Repita a pergunta: você está se esforçando? Quanto é que está sendo o seu esforço? Você está medindo esse esforço? E faça aqui uma outra pergunta aqui, ó. Jesus diz assim: desde os dias de João Batista, falando. Por que Jesus falou até agora? Por que foi que Jesus disse até agora, quando ele estava falando? Porque quando Jesus vem, né, quando ele encarna o Deus vivo, todo-poderoso, começa o que? Anunciar o reino de Deus. É o reino da graça. Então, conforme João 3,16, que todos nós, logo no início da nossa caminhada com ele, aprendemos, né? Que quando eu recebo a Jesus, o que acontece? Quando eu aceito, quando eu concordo, quando eu digo: eu quero o Senhor, eu quero a Tu, Jesus, para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Qual é a promessa que ele me faz lá em João 3,16? Que nós vamos herdar a vida eterna. Então por isso que Jesus diz, ó, até agora. Porque a partir dali, basta você aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Amém? Você que está me ouvindo, já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Então receba, porque é de graça. É graça dele, e a sua vida vai melhorar, vai mudar, e você vai ser mais do que vencedor. Amém? Então por isso que Jesus diz até agora. Antes justamente de Jesus, qual era a salvação que as pessoas tinham? Qual era o Salvador que a humanidade tinha? Não tinha, irmãos.
Então ele veio para isso, para nos oferecer essa mudança, essa transformação, porque ele nos transforma. Quem aqui foi transformado por Jesus? Amém? Eu fui transformado por Jesus. Eu tenho certeza que os meus familiares, os meus amigos, os que me conheciam antes, sabem que ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo aqui agora, presencialmente, também sabem o que ele tem feito e operado na minha vida. E isso é o agir de Deus, de Jesus na vida da gente, né? Obviamente que é preciso ter esforço. Ou vocês acham que eu estou aqui somente pela graça? É pela graça, sim. A maior parte, 99% é Ele, amém? Agora também Deus exige de mim um esforço, porque Ele zela pela sua palavra. Eu tenho que parar, me dedicar, estudar, me ligar com Ele para Ele dar a palavra, dizer o que eu devo falar, e aí eu vou estudar para a palavra. Eu não posso simplesmente, né? Porque como é que eu vou pregar, eu ou qualquer outro, se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou falar de Deus se eu não conheço a palavra, se eu não estudo a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não busco a Deus? Então é esse esforço que Deus quer de nós, de cada um de nós, para ir buscar essa intimidade. E aí eu pergunto novamente para você: você tem se esforçado, meu irmão, minha irmã, para alcançar o reino? O que é que você tem feito dentro daquelas prioridades que a gente começou a falar? O que é que você tem feito, colocado lá? Deus, relacionamento com Deus, família, trabalho, né, estudo. Como é que você tem trabalhado o seu esforço para alcançar o reino de Deus? Será que é só vindo aqui aos domingos? Assistir o culto? Será? Será que basta só aqui de domingo eu vim assistir, ouvir a palavra, e durante a semana eu não faço mais nada, não me dedico a mais nada para essa intimidade, para esse subir do monte? Meus irmãos, o monte do relacionamento com Deus é alto. Eu me recordo aqui da gente subindo um monte ali do Icaraí, ou o outro monte aí que eu não lembro agora. Algumas pessoas, né, uma alturazinha pequena, o quê? 150 metros. Chegou lá em cima como? Chegou lá em cima cansado. Só que aí é o cansaço físico. Nós também temos que fazer esforço físico. Temos que ter a leitura. Temos que ter, por exemplo, jejum. Temos que ter consagração. Quando o louvor, antes de cantar aqui, de se preparar para cá, se consagra. Eu me consagro. Creio que todos os pastores, as pessoas que vêm para cá pregar, subir aqui o altar, se consagram. Mas ei, consagração, preparação, não é só para o pastor, não. Não é só para diácono, não. Não é só para louvor, não. Consagração para Deus é cada um que tem que se consagrar. Você precisa se consagrar. Você precisa se esforçar. Você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter esforço para subir o monte da intimidade com Deus. Amém? Esse é um esforço de cada um, porque a salvação é individual. Amém? Então eu vou começar a falar para vocês alguns exemplos de relacionamento que Deus colocou na minha mente, porque a Bíblia está recheada de exemplos. Só o que a Bíblia tem é exemplos e modelos. Eu vou colocar aqui e falar para vocês daqueles que Deus colocou no meu coração, tocou no meu coração. E antes de falar desses relacionamentos e de destacar o ponto mais importante que a gente precisa trabalhar como prioridade para subir esse monte, eu coloco para vocês e digo para vocês que o termo relacionamento, que significa relação entre pessoas, vem do latim relatio. E aí essa relação tem diversos níveis. Por exemplo, nós aqui na Maranata, nós temos um nível de relacionamento, né? Entretanto, um casal
como por exemplo o casal Rony e Bárbara, a intimidade deles é diferente da intimidade do Patrocínio e da Rosângela, porque cada um de nós tem um nível de intimidade. A minha intimidade, por exemplo, com Azael é muito menor do que a que eu tenho com o irmão Patrocínio, o pai dele, né? Porque às vezes a idade nos faz com que esse relacionamento seja mais distante ou mais próximo, mas com Deus não tem isso não. O nosso relacionamento com Deus tem que ser o maior, o mais chegado e o mais próximo possível. O meu relacionamento com Deus tem que ser mais profundo do que o meu relacionamento com minha esposa. Amém? O seu relacionamento, jovem, mulher, com Deus, homem, tem que ser maior com Deus, porque é Ele que está acima de todas as coisas. Amém? Eu posso ter, por exemplo, o meu relacionamento com meus colegas de trabalho não se compara com o relacionamento com a igreja, é diferente. Mas com Deus não tem isso, amém? Então vamos ver aqui, vamos para Gênesis 4, capítulo 4, versículos 3 a 7, e vamos falar de um personagem que é muito forte, é muito, digamos assim, batido na Bíblia, que é Caim, né? Oxa, será que Caim tem alguma coisa a nos ensinar? Caim talvez não, mas a Bíblia sim, amém? Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7 vai dizer assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe, repitam, primícias, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos repetir esse versículo. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, essa advertência do Senhor a Caim é só para Caim? Ficou lá no início? Será que se aplica a mim? Será que se aplica a você? Pode, né? Com certeza pode se aplicar a mim, pode se aplicar a você. Você já ficou irado contra Deus? Já teve alguma situação que você ficou: mas Senhor, como é que isso aconteceu? Como é que pode? Fulano de tal tem, eu não tenho, aconteceu isso assim, por que isso? Você já reclamou contra Deus, meu irmão? Já brigou com Ele? Observe aqui que é no início, nos primórdios, né? Eles tinham sido expulsos lá do jardim. E Deus, o relacionamento do homem, da mulher, do ser humano com Deus lá no jardim era um, fora do jardim era outro, concordam? E assim continua sendo, porque nós, esse monte também pode ser um jardim. Eu e você procurarmos termos essa intimidade para que o relacionamento nosso com Deus seja tão profundo que seja como lá no jardim. É difícil, mas a gente tem que se esforçar para
buscar. Agora, como é que eu estou me comportando quando Deus não me dá o que eu quero? Quantas pessoas no mundo, você que está me ouvindo, você está procurando a Deus por quê? Eu confesso para vocês, no começo, quando eu procurei a Deus, a Jesus, foi pela dor, porque a lapada foi grande, mas Ele é misericordioso, me restaurou, eu estou aqui hoje, ó. Glória a Deus, amém? Ele me mudou, me transformou, me tirou da lama, do lodo e do pó, lá da rabeira, e tem me exaltado, tem me colocado por dianteira, na frente, porque é assim que Ele faz, amém? E aqui, ó, mesmo o homem estando longe de Deus, lá fora do jardim, olha a preocupação de Deus, porque Deus sabia o que Caim tinha colocado no coração dele. Deus foi fazer o que, meu irmão? Deus foi alertar, Deus foi advertir, Deus foi chamar a atenção de Caim. Ei, cara, o que tu tá com raiva? Tá com inveja do teu irmão? Com certeza Caim não tinha feito a coisa certa, porque senão Deus, né, não teria aceitado, recusado a oferta dele. É quando a gente fala primícias, que a gente repetiu aqui o termo primícias. Você tem ofertado das primícias das suas rendas para Deus? Você tem procurado ofertar as primícias do seu tempo para Deus? Você tem procurado ofertar as primícias do relacionamento para Deus? Estamos falando de relacionamento. Então Deus gosta de ser o primeiro. Ninguém toma a honra e a glória dele. Deus quer estar em primeiro lugar na sua mente, no seu coração. Quem você está colocando adiante de Deus? Você está que nem Caim? Oferta na sua vida, no seu dia a dia, você está trazendo para Deus. Você não tem medo que Deus lhe rejeite como Ele fez com Caim, não? É pesado, meus irmãos, porque Deus é Deus, é soberano, é o maior, é o todo-poderoso. Ele nos criou. Ele todo dia renova as misericórdias dele, porque senão eu não estaria aqui, o primeiro não estaria aqui. Então esse Deus que é grande, que é majestoso, que tem misericórdia de nós, porque estamos no tempo da graça, justamente porque mandou Jesus para nos salvar, mas Ele ainda continua querendo estar em primeiro lugar em nosso coração. Por isso que Caim, a oferta dele não foi aceita. Não que Deus tenha rejeitado Caim, mas Deus estava percebendo o caminho que Caim estava enveredando, para onde estava indo, o que ele estava escolhendo. Você é obediente a Deus? Meus irmãos, vou conversar para vocês. Eu tento, porque a própria palavra dele diz que se você disser, né, que o ama e não ama o irmão, você está mentindo. Então eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho que fazer o meu esforço, tenho também minhas lutas. Então nós temos que procurar ser obediente a Deus. E eu pergunto para mim, o meu coração, ele está duro ou está quebrantado quando Deus fala comigo, quando Ele se aproxima de mim? Porque Deus tenta se aproximar. Deus tentou se aproximar de Caim, e o coração de Caim estava como? Como é que estava o coração de Caim? Duro, fechado. Tanto é que mesmo Deus tendo ido falar com ele, meus irmãos, não era o pai dele não, era Deus que o criou. Se preocupou e foi falar com Caim. E mesmo assim Caim, ó, saiu daqui da conversa e foi matar o irmão. Ei, meu irmão, não estou dizendo aqui que você matou, vai matar ninguém, eu tenho má intenção no coração não. Eu estou dizendo para você não endurecer o seu coração quando Deus falar com você, porque Ele fala conosco. Você está endurecendo o seu coração quando Deus fala com você? Ou você está ficando de birrinha quando Ele não lhe dá o que você quer, quando Ele não aceita a sua oferta? Irmãos, uma das coisas que eu tento, me esforço hoje, é quando eu me reconheço errado,
Porque quando você começa a andar com Ele, quando você começa a caminhar com Ele, quando você começa a se aproximar dEle, porque Ele é santo, se vem alguma sujeira, Deus vai logo. É como que vamos dar um exemplo aqui de ímã. O ímã tem aqueles polos que se atraem, né? Mas quando você inverte, que não é o polo positivo, é o negativo com o positivo, o que acontece? Ele se repele. Nós mesmos, se estivermos cometido alguma falha, você consegue se aproximar de Deus, porque o pecado afasta de Deus. O pecado é o que nos afasta dele. Então o meu esforço é quebrantar o meu coração e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda a não cometer mais esse erro, mais essa atitude. E tem que ser na hora, meu irmão, não deixe para depois não. Tem que fazer na hora que você se descobrir, na hora que o Espírito Santo falar com você e disser que você errou, que você cometeu uma falha, ajoelhe-se se você puder na hora. Se você não puder, pare apenas com a sua mente, com o seu coração, se dirija para os céus e diga: Senhor, me perdoe, mas não endureça o seu coração. Porque inclusive a palavra vai dizer em Deuteronômio 10:16, vai dizer assim: circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Eu fico às vezes aqui me lembrando dessa questão de dura cerviz do meu menino, né? Porque criança é sempre assim, está em processo de aprendizado, e nós somos às vezes como crianças. Às vezes a gente vê que ele cometeu um erro, a gente vai consertar, ele fica: não, é porque vocês não sei o quê. Vai logo querendo dizer que está certo, e às vezes até diz que está certo e nós estamos errados. Meu irmão, às vezes nós somos assim como Natan. Às vezes nós estamos errados e dizendo para Deus: eu estou certo, o Senhor está errado. Aí imagina a coragem. A gente é muito corajoso e não sabe, né? Para Deus, porque Deus é misericordioso, né? Então a gente precisa circuncidar o coração, quebrantar o coração e não endurecê-lo. Lá em Hebreus 3,15 também Paulo repete, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Foi o povo lá, depois de sair do Egito, que estava indo para a terra, né? Deus falando, e o povo era só, parecia que Deus era um gênio, né? Só pedindo, e nada de seja feita a vossa vontade. Então não endureçamos nosso coração. Para a gente subir esse monte, a gente tem que procurar ter um coração quebrantado, contrito, tentando ao máximo reconhecer nossas falhas e pedindo para Ele nos ajudar, ter misericórdia de nós e nos ajudar a modificarmos nossas atitudes. Porque não é fácil, não é simples, mas Ele nos ajuda a mudar e a crescer. Amém? O outro exemplo aqui, a gente vai agora para Gênesis 5, 18, 24. Pode pegar aí na sua Bíblia, Gênesis 18, 24. Esse Senhor que nós vamos falar aqui, a Bíblia não fala muito dele. O nome dele é Enoque. Amém? Em Caim, voltando aqui um pouquinho, o termo que a gente quis trabalhar é a obediência, porque Caim foi desobediente. E em Enoque nós queremos ressaltar a santidade. E em Gênesis 5, 18, 24 nós temos: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Vamos ler agora todo mundo aí. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos repetir. Andou Enoque com Deus,
e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmão, a primeira pergunta, irmã, que eu quero fazer para você é: com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Você tem andado com Deus? Você tem procurado andar com Deus? A gente fala hoje, depois que a gente se converte, né, que a gente começa a andar com Ele, a gente fala em andar no mundo, né? Período que a gente andava no mundo. Mas mesmo convertidos, mesmo já crentes, mesmo na igreja, a gente pode deixar de andar com Deus, meus irmãos. Pode ou não pode? Pode. E essa é a preocupação, porque andar com Ele não é só vir aos cultos no domingo, assistir lives, participar de convivências, vir aos cultos na quarta. Não. Andar com Ele tem que ser todo dia, a cada instante. É difícil? É. Mas onde é que está o nosso esforço? Você está se esforçando para andar com Ele? Porque Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Nós temos uma promessa de sermos arrebatados, mas quem nos dera o Espírito Santo descer aqui sobre cada um de nós, sobre toda a igreja de Jesus, e nós sermos arrebatados porque andamos com Ele. Meus irmãos, nós precisamos andar mais com Deus, para que o Espírito dele se manifeste nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Comumente, né, mediante termos, digamos assim, religiosos, evangélicos, a gente costuma dizer que errei, estava na carne, então vigia vaso. Não é assim? Porque Enoque, meu irmão, santidade. Há quantos anos viveu Enoque? Quantos milênios? Enoque foi o oitavo, era a oitava geração depois de Adão, lá nos primórdios dos primórdios. E Enoque foi santo. Não quer dizer que ele não casou, que ele não teve filhos, que ele não trabalhou. Tudo isso ele fez, tudo isso a gente faz. Agora Enoque tinha uma coisa de diferente, que era tão forte, tão poderosa, tão constante, que Deus pegou: ó, ei, esse cara não é para estar no mundo não. Esse cara vem aqui é para aqui morar comigo. Glória a Deus. Enoque é exemplo e modelo para nós trabalharmos nossa santidade. Quem aqui já procurou saber o que é santo? Ou o que é ser santo? Como é que eu me santifico? Você tem santificado? Eu vou falar de mim, porque posso falar de mim. Eu tenho me esforçado, eu tenho buscado. Não é fácil ser santo não. Ser santo não é aquele termozinho que você está lá no trabalho, né? Aí você começa a... Ixi, lá vem um santo, chegou o santo. Ei, tu só quer ser santo. Não é nada disso. Isso aí não é santo. Nem tampouco santo, né? São aquelas pessoas, cristãos que morreram, foram perseguidos, né? E que a igreja católica elevou a um altar. Não é dessa santidade que nós estamos falando não. Nós estamos falando de atitudes, de pensar, de agir, de fazer. Nesse sentido é que nós temos que nos questionar: ei, eu estou andando com Deus? Eu estou buscando me santificar? Ou no primeiro vídeo lá do TikTok, do YouTube, eu já me perverto? Eu já me desvinculo do Altíssimo? Eu já me... Está entendendo? Porque hoje, né? Hoje o que pega é as redes sociais. Mas também eu não posso deixar de me vigiar, de me policiar. Ou será que você tem vergonha? Esse está lá no trabalho, está com um colega, ele vem lhe mostrar um vídeo, né, que é pecado mesmo. Você tem coragem de dizer: não, não quero ver não? Ou será que você, através já das suas atitudes, do que você tem demonstrado, as pessoas
se constrangem e não lhe escondem de você? Porque já lhe conhece o seu comportamento, as suas atitudes. Eu no trabalho começo era assim. No começo, quando você está começando a caminhada, inexperiente, não é, como assim, ainda é criança, como Paulo fala, né? O inimigo vem querendo lhe pegar, lhe armar uma para lhe laçar. Olha ali o irmão vendo o vídeo de pornografia, né? O inimigo arma cilada. Mas depois de tanto as pessoas verem o teu agir, o teu caminhar, a tua forma de agir, aí as pessoas é que vão esconder o vídeo de você, ó. Porque elas que vão ficar envergonhadas da sua santidade, porque você anda com Deus. Amém? As conversas, Deus me disse agora. Quais são as conversas que você está tendo com suas colegas? O que você anda conversando? O que você anda ouvindo? Santifique-se. Não deixe que o inimigo use de pessoas outras para envenenar, poluir a sua mente. A nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos membros, a nossa boca tem que ser consagrada ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E isso é que é santificar-se. Guardar a minha mente, o que eu estou olhando, o que eu estou vendo, o que eu estou falando, como eu estou agindo. Eu creio que Enoque era assim. E pode deixar o outro falar lá. Quer falar, pode falar. Ah, tu é muito santo. Eu digo, eu sou mesmo. Eu tento. Não quer dizer que sou melhor do que ninguém, não. Não somos melhores. Mas é maravilhoso saber que nós vamos morar com aquele lá em cima. É essa a escolha que eu quero fazer. Eu não quero ter um prazer momentâneo. Eu sei o que eu passei, o que eu vivi, quando eu busquei muitos prazeres momentâneos, prazeres terrestres. Eu não troco hoje mais prazeres do mundo por aquilo que o Senhor tem para mim na glória. Amém? E você, faça a sua escolha, faça seu esforço. Amém? Vamos agora para Êxodo 33, 7, 11. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11. Vamos falar de uma outra pessoa também tremenda. Quando eu estava lendo esse trecho aqui da palavra, o Espírito Santo estava tão presente no meu quarto comigo, que eu chorei, meus irmãos. Porque é um exemplo maravilhoso de intimidade. E o nome desse cara aqui é Moisés. Êxodo 33, 7, 11 vai dizer assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Interessante, né? Moisés sozinho saía do arraial com a tenda e dizia que era a tenda da congregação. Ele, Deus. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Eis aqui o motivo, que era a tenda da congregação, né? Pelo que a gente entende aqui, não era apenas para Moisés a tenda. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda, ou seja, saía da sua tenda lá no arraial e ia lá fora na tenda. Amém? Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Leiam todos aí comigo agora. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Todos aqui, ora, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo.
falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Ei, meu irmão, minha irmã, você que nos escuta, como é que você fala a um amigo? Como é que você fala a uma amiga? Estão entendendo aí? Está captando o nível de intimidade? Como é que você fala, conversa com um amigo, com uma amiga? Quais são as palavras que você diz a um amigo, a uma amiga? E aqui a Bíblia está dizendo: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer pessoa fala a seu amigo. Ei, meu irmão, esse relacionamento aqui é tremendo, é profundo demais. Será que você consegue? Será que você está tentando, se esforçando para falar com Deus face a face, para falar com Deus como um amigo? Porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, e Ele permite que nós nos acheguemos a Ele. Ele permite, deseja e quer que eu me achegue a Ele, que você se achegue a Ele, que você busque a Ele. Você está fechando a porta do seu quarto, está buscando a Ele como um amigo, falando com Ele como amigo. Você está o ouvindo, conversando com Ele como a um amigo. Como está o seu relacionamento com Deus? Onde você fez a sua tenda para falar com Ele, para se encontrar com Ele, para buscá-lo? Graças a Deus, porque é Ele que faz isso em nós. Eu tenho buscado a Ele. Tem um cantinho lá em casa, no apartamento onde eu moro. E nas madrugadas, às vezes Ele me chama para conversar. Às vezes eu busco para conversar. Porque Ele tem que ser o nosso amigo mais chegado. Às vezes você não tem um irmão próximo para falar, para desabafar, para pedir orientação, para pedir discernimento, qual a atitude, qual a escolha, o que você vai fazer. Mas você tem a Ele, meu irmão. Você pode buscá-lo. Ele não vai negar lhe ouvir. Porque a nossa maior dificuldade é de ouvir. Falar, a gente fala muito. Às vezes minha esposa até brinca que Natan fala muito porque eu também sou falão, né? Eu falo muito também. Mas não é ruim. Deus não vai deixar de falar com você porque você fala muito. O importante é você buscar Ele. É o importante você ter a sua tenda armada para sentar e conversar com Ele. Moisés nos deu aqui o exemplo, ó. A minha esposa é minha amiga. Eu tenho amigos aqui na igreja. Eu tenho amigo, meu amigo melhor e verdadeiro, com a qual eu me derramo, eu me mostro, eu me apresento e eu conto segredos e peço orientação. É Ele. É assim que você tem feito? É assim que você tem agido? É a Ele? Ou você tem ouvido sua vizinha, seu vizinho, sua amiguinha, seu coleguinha de trabalho? A quem você está dando ouvidos? Se você ouvir a Ele, eu garanto, você não se arrependerá. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Procure a Ele, meu irmão. Procure ao Senhor para falar com Ele face a face. E aqui eu lembro uma música, porque Deus me lembrou essa música na hora que eu estava preparando a palavra. Não sei se o irmão Ismael conhece, mas ele deve conhecer, o pastor Alisson Ambrosio deve ter conhecido. E tem uma música que Deus me deu, e eu fiquei ouvindo hoje à tarde, ouvi várias vezes. Chama-se O Meu Desafio é Ser Íntimo de Deus. E aí ele vai falar que o importante no agir na minha vida não é eu procurar me mostrar aqui para vocês, ou me mostrar para as pessoas que estão vendo no YouTube. Isso não importa. O que importa é eu e Ele. Que aqui não adianta eu ser um aqui no vídeo, na frente dos irmãos, na frente da minha esposa lá em casa,
Aí eu vou lá para o trabalho e piso na batatinha? Não, meu irmão. Nós temos que ser um só, porque Deus é um só. Eu não posso ter duas caras, duas faces. Eu tenho que ser um só. E esse desafio que Deus coloca é de ser íntimo dele, porque ele lhe conhece, ele me conhece. Ele sabe meus pensamentos, meus desejos, minhas vontades, meus planos. Ele sabe tudo. E se eu entrego, converso com ele, aí eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que as coisas vão dar certo. Então minha busca aqui não é agradar vocês, agradar a igreja, agradar quem quer que seja. Minha busca tem que ser de agradar a ele. Amém? E aí eu deixo uma última pergunta, ou duas últimas perguntas, para a gente ir para o próximo exemplo. Você tem procurado ser íntimo de Deus? Você se considera amigo de Deus? E aí vamos para o quarto exemplo, Davi. E nós vamos agora para 1 Reis, capítulo 1, versículos 28 a 35. Davi, grande Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, em 1 Reis, capítulo 1, versículos 28 a 35, o texto vai dizer assim: respondeu o rei Davi e disse: chamai-me Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. O ponto que nós queremos ressaltar aqui de Davi, meu irmão, é superação. Esse texto da Bíblia, esse trecho, ressalta a superação de Davi. Sabe por quê? Porque aqui o rei estava morrendo, estava nos seus últimos dias. E sabe o que tinha acontecido? O outro filho dele tinha simplesmente feito lá uma festa com outros personagens. Depois vocês vão lá na palavra e leem, né? E estava se proclamando rei. Foi então que o profeta Natã mais Batseba foram conversar com Davi e dizer o que estava acontecendo. Então Davi tomou essa providência. E por que é superação de Davi? O grande problema de Davi, todos nós cristãos sabemos, foi o quê? Ele foi um grande rei, foi um grande general, foi um grande vencedor de guerras, governou Israel com sabedoria. Mas o grande ponto falho de Davi foi a família. Nisso os estudiosos, os cristãos, a maioria concorda. Por que isso? Lembram de Absalão, que quase mata Davi, tomou o trono dele? O outro filho dele, que estava aqui disputando com Salomão, era parecidíssimo com Absalão. E sabe o que tinha acontecido? Davi também nunca tinha dito não para ele. Pode procurar lá na Bíblia antes, os trechinhos antes aqui, que você esse filho. Ei, meu irmão, como é que você está criando sua filha, seu filho? Você está dizendo não para ele? Davi errou quando não disse não para o filho. Ele não contrariava o filho para não entrar em conflito. Era uma falha de Davi. Mas aqui, quando o reino de Israel esteve em perigo, porque esse filho de Davi tinha se aliado praticamente com os inimigos dele,
que eram aqueles que tinham, junto com Absalão, feito uma rebelião, Davi imediatamente tomou providência e mandou ungir Salomão, rei de Israel. Então você imagina a dificuldade de Davi, que estava ali no leito de morte, tendo que tomar uma decisão dessa, porque ele nunca tinha contrariado o filho, nunca tinha dito: filho, você não vai fazer isso não, filho, não é assim não, nunca tinha orientado o filho, e agora ele teve que tomar uma decisão de contrariar o filho que queria ser rei. Ora, o filho estava acostumado a receber sempre sim do pai, fazia tudo que queria, então agora eu quero ser rei. E Davi, superando toda uma dificuldade de vida, tomou a decisão correta e mandou ungir Salomão rei. Então é uma superação de Davi. Davi conseguiu mudar um comportamento que ele tinha em relação ao filho. E você, meu irmão, minha irmã, qual é o ponto? Qual é a dificuldade? Que atitude? O que é que você na sua vida precisa mudar para se superar como Davi? O que é que e aí eu me pergunto para mim, Paulo César, o que é que você precisa fazer ainda para se superar na sua vida, para modificar e melhorar a sua vida, o relacionamento da sua família, da sua casa, seu relacionamento profissional? Aí entra na sua prioridade, porque se você vai passar e você não vai fazer, parece que a família não foi muito prioridade de Davi. Davi, cuidava de tudo do reino, o relacionamento dele com Deus era ótimo, mas o relacionamento dele lá com os filhos não era muito bom. Mas graças a Deus, Davi se superou. E aí eu pergunto para você, deixo essas perguntas para você. Você já identificou os pontos da sua vida que você precisa superar, que você precisa melhorar? E como é que você pode se superar para melhorar o seu relacionamento com Deus? É isso que a gente tem que se perguntar para a gente poder priorizar. Vamos aqui para o quinto exemplo. 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 a 17. Vamos falar aqui um profeta muito conhecido, Eliseu. 2 Reis 5, 15, 17 vai dizer assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e se pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a honra, a glória a Ele, é dele, é para Ele. Vocês já imaginaram aqui a tentação de Eliseu? Você já recebeu alguma tentação dessa? De fazer alguma coisa para a obra de Deus e a pessoa lhe oferecer um presente, uma recompensa? Eu, como servidor público, graças a Deus, eu acho que isso é uma coisa que Deus me ensinou. Eu não recebo presentes. Se quiserem me dar, se como servidor público eu não posso receber, imagine se Deus faz um milagre por intermédio de mim e a pessoa quer me dar uma coisa e eu aceito. Lembra da lepra de Geazi? Você quer ficar leproso? É pesado, meus irmãos. Mas quantos
que a gente conhece, ou que a gente ouve falar, de homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, evangelistas, não sei o nome, que querem ficar com a glória de Deus, que recebem os presentes dados pelo inimigo. É verdade que Naamã aqui não era inimigo mais, né? Naamã ofereceu muito ouro, muita riqueza para Eliseu. Eliseu, opa, quero não, quem fez tudo foi Deus, eu não fiz nada, fui só um instrumento, leva isso para longe de mim. Naamã, olha a diferença. Aí Naamã pede para levar terra. Olha a transformação que Deus fez nesse homem. Deus não curou Naamã apenas da lepra física, curou Naamã também da lepra espiritual. Irmão, será que nós estamos leprosos espirituais? Será que nós podemos ficar leprosos espirituais? Então que nós ficamos atentos a esse exemplo de Eliseu, porque o exemplo de Eliseu aqui é temor a Deus. Nós temos que ter temor a Deus. Eliseu disse aqui, não fui eu. Eliseu teve temor de Deus, porque sabia que não era ele. E a gente vê aí, né, na TV, nos vídeos, às vezes não é nem cristão, mas às vezes são outras religiões, pessoas recebendo adoração, recebendo presentes, e no final, como o último conhecido aí, a gente já viu, termina recebendo o quê? Porque não é de Deus, é o inimigo agindo. E o que o inimigo faz? Ele vem para matar, roubar e destruir. Então cultivemos o temor a Deus. Para quê? Para que a gente não seja tomado de lepra em nosso corpo, lepra espiritual. E aqui dou mais outros dois exemplos de pessoas que sofreram, né? Ananias e Safira pagaram com a vida por não terem temor a Deus, porque tentaram enganar a Pedro, e Pedro disse, não foi a mim que tu enganaste, mas a Deus. Caiu durinho no chão. Outro exemplo de temor a Deus, 2 ladrões lá na cruz. Um queria só o quê? Ei, se tu é Deus, desce da cruz, tira a gente daqui também. Qual era o pensamento dele? Voltar para a mesma vida de assalto, de latrocínio, de homicídio, né? Desgraçada que ele tinha. E mesmo na cruz, perto de morrer, não quebrantou o coração, nem teve temor a Deus. O outro ladrão na cruz, esse cara aí está pagando por nada não, ele não devia estar aí, mas nós fizemos. Jesus, lembra-te de mim. Olha o que um coração quebrantado faz. Como é importante termos temor a Deus, para que a gente saiba, né, e possa receber dele o perdão e a aceitação, e não sejamos tocados pela lepra. O último exemplo aqui para nós não é uma pessoa, mas um casal, e nós vamos caminhando para nosso encerramento da nossa palavra, para Lucas 1, 26 a 38. É um texto um pouco longo, mas é importante. Lucas 1, 26 a 38 vai dizer assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, vamos dizer todos juntos: aqui está a serva do Senhor, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmã, você tem dito sim para Deus? Você está dizendo: Senhor, cumpra-se em mim o que tu tens, a tua promessa, a tua proposta, os teus planos. E vamos lembrar aqui, primeiro desafio de Maria, né? Primeiro Maria ficou perturbada, né? É que eu vou ter um filho se eu não conheço o homem, né? Porque, meus irmãos, o que estava em jogo ali? O que é que estava em jogo em relação a Maria? O que aconteceria com ela se ela fosse pega em adultério? Ela seria apedrejada, ela seria morta, escarnecida. Ou seja, a vida de Maria estava em risco. Não é aqui como nós, né? Às vezes, coisa simples, né? Uma vergonha. Ah, eu sou crente. Aí a pessoa fica fazendo chacota. Não, não é fazerem chacota de você, não. É a vida. Maria arriscou a vida dela para conceber. Maria devia ter no máximo 16 anos. Ei, você jovem, você está entregando sua vida para Deus? Como você está agindo? Você está dando sim para Deus, como Maria deu? E você, homem ou mulher, no seu dia a dia, nas suas coisas, nas suas escolhas, você está dizendo sim para Deus, mesmo que a sua vida não esteja em risco? E quando ele vier, se vier uma perseguição, que muitos falam que todas essas mudanças que estão acontecendo aí, é porque ainda vem perseguição. A gente viu também, fizemos aqui um domingo pela internet, né, um domingo de oração pela igreja perseguida. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, não somos perseguidos. Tem alguns problemas aí acontecendo, mas é muito insignificante em relação às perseguições que tem aí. E como é que você tem agido em relação ao que Deus tem para a sua vida? Ao que Deus tem dito para a sua vida, como você deve agir, como você deve se comportar? Como é que você tem dito sim para Deus? Ou você tem dito não? Porque Maria arriscou a vida dela. E em relação aí a uma questão que é muito colocada hoje em dia, que é a questão do politicamente correto, é a questão do feminismo, Maria é um tapa na cara desse pessoal. Porque o que o mundo diz nesses termos do politicamente correto, do feminismo, é que a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser dona da vida dela, a mulher tem que cuidar da vida dela, e se possível viver sozinha, não precisa de homem não, é independente. Que história é essa de submissão? Não sabem nem o que é submissão. Mulher submissa não é mulher sob o jugo dos pés do homem, não. Que não é isso que Deus quer, nem foi isso que Ele planejou para o casal, não. Os dois são iguais. Submissão é você estar abaixo de uma missão. Às vezes nem é estar abaixo, é você caminhar junto dentro daquela missão. Você sabendo que o homem é quem deve conduzir.
Mas Deus, quando Ele quer agir, Ele age como Ele quer. Tem mulheres no Novo Testamento, está aqui, ó. Maria, Deus procurou primeiro quem? Deus procurou primeiro Maria. Deus não procurou primeiro José não, porque a concepção era com Maria. Precisamos ressignificar e entender profundamente, né, o exemplo de Maria para nós cristãos, para as mulheres cristãs, mulheres evangélicas, para que Deus fale no coração de vocês toda a missão que vocês têm para com os maridos de vocês, para com os esposos de vocês, para com Ele. Maria até hoje é bem-aventurada, é dita, chamada, e nós sabemos que é bem-aventurada. Mas o que Maria correu, o sacrifício que ela fez, o esforço que Maria fez, porque nem foi com José, depois foi que o anjo foi falar para José. E se José não tivesse aceitado? Por isso que eu coloquei José aqui na conta. Por isso que eu coloquei o casal como exemplo de obediência. Os casais, para ter um bom relacionamento, para construir uma família forte, poderosa em Deus, precisa obedecer a Ele. Ei, meu irmão, às vezes eu tenho que concordar que minha esposa está certa, embora seja a maioria das vezes, né, amor? Mas ela está me orientando, está vendo o meu bem, está caminhando comigo. Ela não é submissa a mim. As mulheres não são submissas a ninguém. Se são submissas no sentido que as feministas querem dizer, são submissas a Deus. Mas não são só elas. Todos nós temos que ser submissos a Ele. Por que não se coloca Maria, as feministas, como exemplo, como modelo para a juventude, para as jovens? Porque ela arriscou a vida dela foi colocada em risco para que ela pudesse trazer o Salvador, aquele pelo qual hoje eu estou aqui. Amém? E finalizando, sintetizo aqui os pontos para essa subida do monte que cada um de nós está fazendo, que eu estou fazendo, que você está fazendo aí, que está nos escutando. Para melhorar o nosso relacionamento com Deus, o que nós precisamos fazer? Nós temos que obedecer a Ele. Se é para obedecer, obedeça a Ele. Você não vai se arrepender de obedecer ao Senhor, amém? Busque santidade, trabalhe sua mente, trabalhe seu coração, quebrante seu coração, leia a palavra e deixe o Espírito Santo agir na sua mente, no seu coração e na sua vida. Você não vai se arrepender. Eu não tenho me arrependido de buscá-lo, nem de me quebrantar perante Ele. Busque intimidade com esse Deus que é santo, que é majestoso, que é maravilhoso. Seja íntimo dele ao ponto de você poder falar face a face com Ele como a um amigo. Supere seus medos, suas dificuldades, seus obstáculos, suas dores. Lembre lá, como diz a música: me tira o medo de te buscar, Senhor. Me tira o medo. Eu sei que é tempestade, que é vento forte, que é porta fechada, mas Tu has de me fortalecer e eu vou subir esse monte para ser íntimo contigo. Amém? Supere-se e tenha temor a Ele. Tenha temor a esse Deus que é majestoso, que é poderoso, que é grandioso, mas também é um Deus de graça, um Deus de bênção. Eu convido a igreja para ficar de pé. Convido aqui o irmão Ismael para cantar de novo esse louvor. Nós vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar e vamos cantar. Senhor, me tira o medo e me faz te buscar e subir o monte da intimidade contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.